né, como fizemos aí com os outros encontros, tá? Depois nos grupos e também disponibilizaremos novamente o material que usaremos aqui como apoio, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Então, mais um encontro virtual, hoje é a terceira semana, então nós estamos falando com o pessoal, né, que trabalha aí nas PEIs de 7 horas, com os coordenadores, com os professores, então sejam todos muito bem-vindos. E o que nós conversaremos aí hoje, né? Nós falaremos um pouquinho das dúvidas frequentes em tecnologia e inovação, então a gente vai retomar um pouquinho a questão, né, da FAQ, vai falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que surgiram aí durante a semana, alguns problemas técnicos, né? Identificação de problemas e soluções com relação ao acesso ao Scratch, compartilhamento de projetos. A gente sabe que algumas unidades escolares têm enfrentado alguns problemas com relação, né, ao uso do Scratch, ao acesso aí à plataforma. A gente vai falar um pouquinho disso também. Falaremos sobre oscilações dos índices no BI e Alura, das angústias com relação, né, ao farol. Então, tá vermelho, tá amarelo, tá verde. É importante que a gente entenda aí o processo. Então, a análise do processual é tão importante quanto a entrega de projetos. A gente vai falar um pouquinho disso também com vocês. O planejamento e gerenciamento de entregas dos projetos da Alura. Então, é importante que a gente retome mais um pouquinho, né, esse tópico para que, mais uma vez, nós consigamos alinhar a entrega mensal, independente da quantidade de projetos que nós tenhamos disponíveis nas trilhas. É importante que nós atentemos a um projeto mês, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso com vocês. Falaremos também sobre a composição de nota e avaliação bimestral de tecnologia e inovação, mais uma vez sobre como mapear aí, né, essas atividades, o acompanhamento em loco. E, como sempre, já é de costume, falaremos aí da importância, né, da abertura de chamados e agora com, né, também uma problemática de bloqueio de acesso à plataforma Alura por mau uso, também temos aí a necessidade de entrar em contato algumas vezes com a própria Alura, né, a gente consegue resolver essa situação e liberar acesso também pelo portal de atendimento, mas acaba sendo mais demorado. Com a Alura, em questão aí de 30 minutos, máximo 1 hora, a gente já consegue resolver esse problema, tá bom? A nossa lista de presença, como a gente já conversou com os grupos 1 e 2, a gente mudou um pouquinho, né? Nós estávamos contabilizando as presenças pelo próprio relatório do Microsoft Teams. A gente alterou um pouquinho porque, burocraticamente, a gente precisa preencher alguns documentos para fazer o registro, né, desses encontros. Então, fica mais fácil quando a gente gera aí a lista de presença pelo formulário. Então, a gente pede para que vocês acessem o QR Code para responder aí a lista de chamada. A gente vai disponibilizar também o link depois no grupo e também nós deixaremos o acesso aberto para vocês pegarem depois, de repente, pelo próprio material de apoio, se não tiver como responder chamada agora. E aí vocês conseguem fazer isso pós aí, né, o nosso encontro online, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Dúvidas frequentes em tecnologia e inovação, né? Então, como a gente já conversou, a gente tem o nosso Tira Dúvidas lá, que é a nossa FAQ, tá? Vou entrar aqui só para vocês lembrarem aí, né, da nossa planilha. A gente conversou um pouquinho sobre a escolha aí, né, da planilha ao invés de fazermos o formulário como era de costume, tá? Porque na planilha a gente consegue responder o link vivo, então todo mundo tem acesso às perguntas e também às respostas. Contrário do que acontece com o formulário, que a gente não consegue deixar todas essas informações abertas o tempo todo em tempo real. A gente precisa contabilizar semanalmente, então acaba dando um delay aí com relação ao compartilhamento dessas respostas, tá? E nós vamos acompanhando, né, aí diariamente essa planilha, e a ideia é que ao longo do tempo nós tenhamos aqui, né, um compilado de perguntas e respostas extenso, que já norteia o trabalho, principalmente dos professores que estão chegando agora, né, e também que nós possamos, né, criar um documento que seja atemporal, ou seja, a gente vai conseguir usar aí nos próximos anos o mesmo documento, a mesma planilha, e para dar continuidade aí ao trabalho, né, e tendo como um documento oficial, um material de apoio
norteador aí para vocês e para os coordenadores também, tá bom? Como exemplo desse acompanhamento, nós colocamos aqui 2 perguntinhas, né, que são perguntas parecidas de certa forma e que estão presentes lá na FAQ, que é a 7ª pergunta, que então, ensino fundamental nas aulas de tecnologia utiliza a Lura, mais Scratch para fazer o projeto e enviar ao ensino médio. Nas aulas de tecnologia e robótica usam a Lura mais MakeCode para o projeto. Além de Scratch mais a Lura, os alunos terão que usar o MakeCode também? Então, por que a gente colocou, né, essas 2 perguntas? Porque são 2 perguntas que foram feitas por escolas diferentes lá no nossa FAQ, que a gente já respondeu, já conversamos e alinhamos com os professores em questão, tá? Mas é algo que a gente também traz aqui para esclarecer algumas dúvidas e resolver uma problemática que nós tivemos com relação a algumas escolas regulares e PEIs de 7 horas recentemente, tá? Então, é importante que fique claro que há 2 frentes de atuação em tecnologia e inovação, que vai de encontro, né, às 2 perguntas que nós tivemos de 2 unidades escolares diferentes. A primeira frente, é importante que fique claro que nós trabalhamos a programação em parceria com a plataforma Lura. Então, nós temos a teoria na plataforma Lura e nós temos aí o mão na massa, ou no Scratch para ensino fundamental, ou no P5JS, começando agora no 2º bimestre, para programação escrita. Então, nós temos a Lura como base teórica e temos, né, como plataformas de prática de tudo que é aprendido, né, na plataforma Lura, nós trabalhamos no Scratch e também no P5JS. Isso serve tanto para as PEIs de 7 quanto PEIs de 9 e também serve para as escolas de tempo regular. Tudo bem até aí? No caso das PEIs de 9 horas, nós temos uma segunda frente, que é a robótica. Lembrando que a gente tem robótica nas PEIs de 9 horas para as turmas de 8º e 9º anos. Por quê? É um projeto piloto. Então, a gente tem, sim, robótica, que vai usar o MakeCode, não vai usar o Scratch, não vai usar a Lura, a gente vai ter um material digital específico para a robótica, tá? Esse material digital ele vai nortear o trabalho dos professores e alunos dentro do MakeCode, que é praticamente aí um Scratch da Microsoft, mas é específico para as PEIs 9 horas para 8º e 9º anos. Então é importante que isso fique muito claro. Escolas regulares e PEIs de 7 horas, esse ano, não trabalham robótica. Ah, mas no ensino médio a gente tem o nome da disciplina como tecnologia e robótica. Sim, nós temos. Isso foi algo conversado, alinhado com a SEDUC. Nós também questionamos a SEDUC com relação à escolha desse nome, mas como resposta nós obtivemos a informação de que eles preferiram já dar o nome de tecnologia e robótica para ensino médio, porque a intenção é que no ano que vem nós tenhamos robótica para todas as unidades escolares do estado de São Paulo. Então, para diminuir, né, essa questão burocrática, eles preferiram já fazer uma alteração única nesse ano com relação ao nome do componente curricular e deixar tudo acertado para que no ano que vem a gente não tenha que fazer nenhuma alteração com relação, tá, ao nome de disciplina em si. Mas é importante que fique claro, neste ano só temos trabalho de robótica dentro da grade horária, usando o material digital e o MakeCode para as PEIs de 9 horas nas turmas de 8º e nas turmas de 9º ano, tudo bem? Então, recapitulando, nós temos 2 frentes hoje funcionando. A primeira frente trabalhando a Lura em todas as aulas de tecnologia, juntamente com o Scratch ou o P5JS. E nessa vertente, nessa frente, nós temos aí as escolas regulares e PEIs de 7 horas. E temos a frente de robótica funcionando junto com a Lura, Scratch e P5JS nas escolas PEI de 9 horas, porém apenas trabalhando robótica para os 8º e 9º anos. Tudo bem? Isso é importante que fique claro, porque nós
tivemos contato com muitas unidades escolares, com professores que estavam utilizando do material digital de robótica e intercalando com as aulas de programação com a Alura nas aulas de tecnologia. Tudo bem? E no caso de dúvidas, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tanto no nosso número privado, pelo WhatsApp, tanto o meu quanto o da Aline, ou ligar diretamente aqui na diretoria no nosso ramal, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, temos o Tira Dúvidas, que é a nossa FAQ, a gente pretende continuar aí utilizando essa FAQ. Como exemplo funcional dessa FAQ, nós identificamos o problema através da FAQ, depois visitando as escolas em loco, e estamos esclarecendo uma problemática que teve aí o sinal de alerta, né, num primeiro momento, acendendo para a gente através do Tira Dúvidas, e depois, no segundo momento, alinhando com os professores das escolas regulares e PEI 7. Tá bom? Dando continuidade aqui. Identificação de problemas em tecnologia e inovação. Entenda tudo sobre o bloqueio de usuários. Então, a gente colocou aqui no link, tá? Abaixo, um tutorial para que vocês possam nortear, né, esse contato com a Alura para a resolução do problema de bloqueio de usuário. Nós temos 2 níveis de bloqueio de usuário. Um que vem apenas um alerta, e aí se o aluno ou o professor ele ler toda a mensagem e ticar lá, né, no quadrinho certo, referente à problemática que foi identificada pela plataforma, com o mau uso, né, da mesma, se o aluno ou o professor entende o que foi comunicado e se o aluno ou professor irá desenvolver as atividades como programado pela Alura, aí eles liberam esse acesso automaticamente, né, após aí o professor ou o aluno responder aí essas 2 perguntinhas. Num segundo momento, esse bloqueio é total, e aí precisa entrar em contato direto com a Alura, que esse tutorial ele vai ensinar a fazer isso, tá? Mas basicamente é entrar em contato pelo WhatsApp ou por e-mail, eles respondem super rápido e resolvem também o problema rápido, tá? Mas é importante orientar os professores e os alunos, né, os professores parceiros, aí os alunos, a não ficarem assistindo os vídeos em 1.5x, 2.0x, não responderem, né, no mesmo dia, várias trilhas na sequência, porque ele identifica como uma forma de utilização mal intencionada da plataforma. É como se o aluno ou o professor estivesse querendo burlar aí a plataforma, por isso que ele bloqueia o acesso, tá? Mesmo não sendo, né, aí, muitas vezes o caso, ele bloqueia o acesso. Né? A gente sabe que tem muitos professores, principalmente aí professores, que têm o costume de assistir os vídeos em 1.5, 2x para conseguir ganhar tempo, dá para entender o que está sendo dito. Se é algo que ele tem, né, dificuldade em compreender, ele vai pausar ou vai voltar. E vai acompanhando também toda a questão, né, da leitura da legenda, e depois faça como eu faço, que é sempre, né, um passo à frente, pós assistir o vídeo que a gente tem dentro da própria plataforma, mas é importante a gente ficar atento a isso para não ter dor de cabeça, né, no dia a dia, porque querendo ou não a gente acaba perdendo 30 minutos, 1 hora para a resolução de um problema, que é justamente o período de uma aula, por exemplo. Então é importante que os alunos tenham essa clareza e os professores também, tá bom? Os professores entendendo como solucionar também o problema para auxiliar os coordenadores nessa problemática, né? Porque não dá para deixar tudo no colo do coordenador, tá bom? E também, principalmente para os alunos já mais velhos, né? Aí, oitavos, nonos, ensino médio, para que eles compreendam que existe existem algumas regras dentro da plataforma que precisam ser seguidas, tá bom? Esse ponto que a gente vai tratar agora é um ponto que a gente sabe que vai ser um pouco chato, não é algo complexo, mas algo que dá um pouco de trabalho, e algo que a gente tinha alinhado no início do ano com todos os professores e coordenadores, de que não havia necessidade, né, de ser feito, que é a enturmação dos grupos, né, das turmas no Scratch. Recentemente nós tivemos muitos problemas de acesso ao Scratch, relatados por alunos, principalmente do ensino médio. E o que acontece? Esse problema, essa problemática, ela vem da validação de e-mails. Ou seja, quando a gente abre uma conta no Scratch, normalmente é enviado um e-mail para o e-mail, né, pelo qual o aluno fez o cadastro, né, ou o professor fez o cadastro, e a gente precisa ativar, reconhecer
a utilização da plataforma do Scratch através do e-mail. Eles enviam um link e você confirma a tua inscrição. Muitos alunos não fizeram, por quê? Como a gente faz todo o processo, né, de acesso ao CMSP e as plataformas utilizando o e-mail institucional, muitos alunos não confirmaram aí esse e-mail de verificação do Scratch e agora a gente tem tido problemas com relação ao acesso de muitos alunos, tá? E como que a gente evita essa problemática? Procedendo à criação de turmas no Scratch com a conta de educador. Então, como a gente fazia lá no ano passado, né? A gente coloca o professor, num primeiro momento, fazendo o cadastro como educador no Scratch, no segundo momento, abrindo as turmas. A gente tem 3 formas de enturmação. A gente colocou aqui um tutorial, tá? Para vocês, que é um tutorial que a gente já tinha criado no ano passado, para que os professores fizerem a enturmação. Ah, mas é obrigatório, então, agora a enturmação? Não, não é obrigatório. Se na tua turma, se na turma que o professor em questão leciona, não teve problemática alguma com relação ao acesso de alunos ao Scratch, fica tranquilo. Torca o barco, tá bom? Toca o barco do jeito que está, sem problema nenhum, tá? Agora, se você teve muitos problemas, se o professor teve muitos problemas com relação ao acesso de alunos ao Scratch nessas últimas 2 semanas, talvez seja interessante que ele faça essa enturmação, porque minimiza muito esse problema, tá bom? Então a gente sabe que é algo que a gente já tinha alinhado, a gente já tinha solicitado, né, para a Seduc que eles facilitassem essa questão do acesso, né, não tendo mais obrigatoriedade de enturmação no Scratch, porque é algo, de fato, que não é complexo, mas acaba levando um pouco de tempo, tomando um pouco de tempo, né, na dinâmica aí do dia a dia do professor. E a gente dá conta de acompanhar e mapear todas as ações pelo próprio BI Educação, lá, né, pelo BI da Lura e pelo painel gestão dentro da plataforma da Lura, mas como a gente trabalha com Scratch e isso acabou causando alguns problemas nessas últimas 2 semanas, foi pedido pela, né, Seduc que nós comunicássemos os coordenadores e professores sobre a possibilidade de enturmação para a tentativa de minimizar, né, esses problemas de acesso ao Scratch, tá bom? Os professores que já trabalham com P5JS, já iniciaram os trabalhos do segundo bimestre, as trilhas do segundo bimestre com os alunos, nem precisam se preocupar com isso, porque não vai ter problemática alguma, né, com essa necessidade de enturmação do Scratch, porque a gente não vai mais usar o Scratch, a gente vai estar já num outro patamar, usando programação escrita, focando no P5JS nesse bimestre e dando sequência com HTML, CSS, né, e uso do GitHub em si, né, VS Code, entre outras coisas. Então a gente não vai retomar o uso do Scratch, então não há necessidade dessa enturmação. Agora, para os professores de ensino fundamental, né, principalmente, talvez seja uma boa ideia pensar aí em fazer essa enturmação, tá bom? E aí a gente tem aqui, né, a descrição de um outro problema que ocorreu, né, que é o servidor do Scratch estar apresentando intermitência, e aí já não é uma questão com relação a uma problemática de login, tá? Mas a gente tem tido um problema com relação a constância de acesso e de uso da plataforma por muitas pessoas ao mesmo tempo, e aí uma recomendação que nós tivemos também aí, né, pelo CITEM, é a possibilidade de utilizar o Scratch offline, que já está instalado nas máquinas, tá? A única máquina que não tem, né, o Scratch instalado automaticamente são os Chromebooks, tá? Então, nos Chromebooks a gente não tem ainda, né, esse programa instalado para uso offline. A gente já solicitou, né, informações com relação à possibilidade também de instalação nos Chromebooks. Foi já registrado essa solicitação junto à Seduc. De acordo com o que a gente teve de resposta, né, eles vão fazer aí, né, a instalação aos poucos nos Chromebooks também, mas a gente também orienta o uso do Scratch offline. Se na escola, né, vocês têm tido problemas com relação ao acesso ao Scratch, não focado e linkado com o login do aluno, mas sim de intermitência da própria plataforma, tá?
E a gente também colocou o tutorial de como fazer o upload desses projetos criados e trabalhados no Scratch Offline, tá? De novo, assim como acontece com os alunos que não obtiveram nenhum tipo de problema de acesso vinculado ao login, a mesma coisa, se você na sua escola não teve problema de acesso, né, à plataforma com relação à intermitência ao Scratch, sem problemas, não precisa utilizar o Scratch Offline. Todas essas informações que nós trazemos da enturmação e também do uso do Scratch Offline são possíveis soluções para o problema que vocês estão enfrentando, tá? Mas não é obrigatório, nem a enturmação e também não é obrigatório o uso do Scratch Offline. Lógico, é uma possibilidade se você tem tido problemas, mas se não tem tido problemas, continua trabalhando da forma que vocês estão. Tudo bem? A Aline está lembrando aqui que a gente vai divulgar também em rede essas informações para a gente ter registrado oficialmente, tá? Mas é algo que a gente já compartilhou nos grupos dos professores, também dos coordenadores, tá? Então já é sabido pelos coordenadores e professores multiplicadores, mas é importante, né, a gente registrar isso também através da rede. Então a gente vai colocar isso em rede essa semana ainda, mas de novo, tá? É importante que faça assim um filtro para saber se de fato existe a necessidade de fazer essa informação e a utilização do Scratch Offline. Tá bom? Uma outra problemática que a gente, né, conversou com a Seduc aí na semana passada e também essa semana é com relação à baixa adesão das ATPCs de tecnologia e inovação. Nós já vínhamos alinhado com os coordenadores e também com os professores multiplicadores que aqui estiveram conosco em formação presencial, a necessidade, né, do trabalho com os ATPCs e com as trilhas da Alura antes da mediação e do trabalho da plataforma com os alunos em sala de aula. Então, a gente pede para que vocês atentem, sempre orientem aos professores de tecnologia e inovação, mesmo que os professores que acumulam com aulas de FGB, para que eles deem preferência, tá, aos ATPCs de tecnologia. Por quê? Esses ATPCs de tecnologia vão subsidiar o trabalho deles, né? De FGB, minimamente, eles já têm o conhecimento específico, eles já têm a apropriação do conteúdo, tá? Em tecnologia tem muita coisa que é nova, então é um desafio diferente. Então é importante que ele faça os ATPCs sempre focando nesses ATPCs de tecnologia e trabalhando sempre aí com antecedência as trilhas na plataforma Alura, tá bom? Qualquer dúvida com relação a isso, vocês podem perguntar no chat para a gente agora, pode abrir o microfone e perguntar, tá? E também, se vocês precisarem de qualquer outra informação pós, né, o nosso encontro virtual, por favor, a gente pede para que vocês entrem em contato conosco ou deixe a sua pergunta lá, compartilhe a pergunta através da planilha, através do Tira Dúvidas, tá bom? A Aline vai falar um pouquinho agora com vocês a respeito do BI, pessoal. Vamos lá. Pessoal, boa tarde novamente. Obrigada, deu certo, né? Obrigada pelo retorno. Então, sobre BI e Alura, pessoal, nós temos retomado essa questão em todos os nossos encontros, tudo bem? Porque é uma questão muito relevante para o trabalho de vocês e para a tranquilidade, na verdade, do trabalho de vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre as oscilações dos dados no BI, tudo bem? Por quê? Temos recebido algumas perguntas, dúvidas referentes ao BI em razão do desempenho das escolas em relação à nossa plataforma e às demais plataformas. Então, o que ocorre? Nós espelhamos aqui para vocês um exemplo de desempenho de uma mesma escola em diferentes situações e em diferentes momentos, tá? Para que vocês compreendam que oscilações nos resultados do BI serão comuns, elas são comuns, tudo bem? E por quê? Nós trabalhamos dentro da Alura com metas mensais. E o BI, eles nos fornecem dados semanalmente, que são atualizados semanalmente, tudo bem? Então, aqui nós temos como exemplo 2 semanas diferentes que foram selecionadas para nós compreendermos o desempenho das escolas e das turmas, de envio de projetos, de acessos, tudo bem? Então, quais são os índices que são contabilizados para o BI Alura, tá bom? São os índices de acesso
as aulas, perdão, à plataforma Alura e o índice de projetos enviados. Nós sabemos que as aulas de tecnologia, elas ocorrem por meio da plataforma Alura. Claro que os professores têm a liberdade e têm, assim, através do planejamento, a possibilidade de fazer uma aula desplugada. Às vezes até ocorre problemas técnicos que impedem, por exemplo, os professores de prosseguirem com a plataforma, e nós temos de garantir o conteúdo, como também o acesso deles à plataforma, tá bom? Para isso, então, nós vamos verificar essa primeira coluna de índice de acessos no período. Só que o que ocorre, só para vocês compreenderem melhor, essa oscilação. Aqui nós colocamos como exemplo a semana 8, tudo bem? Que vai do 7/4 a 13/4. Nesta semana, dependendo do dia que foi filtrado isso, né, nós estamos vendo o período semanal, mas vamos supor que as aulas de tecnologia, elas ocorrem numa escola mais ou menos no final da semana, entre quarta, quinta e sexta, e eu fiz esse filtro, vamos supor, numa semana que tenha feriado bem nesses dias, no final da semana, e que só teve tempo de ocorrer segunda e terça-feira as aulas de tecnologia. Então, provavelmente, essa escola terá um baixo índice de acesso à plataforma Alura. Por isso está vermelho. Por exemplo, tudo bem, pessoal? Nós podemos ter também uma escola que teve todas as aulas, que tem todos os dispositivos, que tem acesso à internet e apresentar baixo índice de acesso por alguma outra razão. Tudo bem? Isso é um exemplo. Bom, a mesma escola, nós fizemos então uma avaliação semanal, fizemos o filtro, escolhemos a semana 11, na mesma escola, tudo bem? Na semana 11, então, os valores, os dados, eles foram modificados. Então, nós tivemos uma melhora, vamos dizer assim. Por quê? Espera-se que nessa semana seja uma semana de envios de projetos, porque já deu tempo de conforme o planejamento, de contabilizar-se um mês para a Alura, tudo bem? Então, da semana 8, tivemos a própria semana 8, a semana 9, a semana 10, e estava previsto que na semana 11 fossem enviados os projetos. Então, houve um aumento no acesso, no índice de acesso dos alunos, e, consequentemente, naquela semana ficou registrado o envio de projetos. Por isso, nesta semana, o índice ficou satisfatório. Tudo bem? Isso vocês conseguiram compreender? E gostariam de falar alguma coisa a respeito? Deixa eu só ver aqui. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Peraí, Fabinho, só um minutinho, pessoal. Pronto. Então, tudo bem, eu vou prosseguir. Qualquer coisa vocês podem perguntar ou colocar aqui no chat ou até mesmo nos procurar posteriormente, tudo bem? Bom, agora a mesma escola, para nós compreendermos como esses dados oscilam. Para nós termos uma dimensão melhor de como a escola tem se desenvolvido ao longo do mês, ao longo do bimestre, então nós temos feito também os filtros mensais. Vocês vão ver aqui que temos a opção de, eu estou aqui no período da semana 11, cliquei aqui em mensal e ele me traz a visão e o desempenho, tudo que ocorreu nas aulas de tecnologia desta semana e das 3 últimas que antecedem essa semana que eu selecionei, tudo bem? Então, eu tenho a dimensão de como foram, de como ocorreram essas aulas, de como tem sido o desenvolvimento das aulas de tecnologia nessa escola pelo período de 4 semanas, que de fato corresponde ao que se espera no desenvolvimento das aulas de tecnologia, de programação e de envio de projetos. Tudo bem, gente? Ficou claro? Ficou clara essa informação? Então, vejam que, novamente, fazendo um filtro mensal, nós temos na mesma escola um outro índice, como, por exemplo, o índice de acessos ficou muito maior do que o da semana de envio de projetos, ou seja, no mês você vê que a escola ela tem uma frequência de uso da plataforma, que nós acreditamos que é seria o critério mais importante a ser atingido, porque sem acesso, dificilmente o aluno consegue desenvolver as trilhas e enviar projetos, tudo bem? E, consequentemente, com índice satisfatório,
que está bem próximo de chegar ao verde, né, que é o mais satisfatório possível, do que se espera de envios de projeto mensal. Tudo bem, pessoal? Então, o que que eu gostaria, e nós, eu e o Fábio, gostaríamos que vocês tivessem em perspectiva, tá? Em relação ao BI. O BI, ele é um farol, literalmente, verde, vermelho, amarelo, ele nos indica o desenvolvimento das aulas, se tem ocorrido as aulas conforme planejado, tudo bem? Porém, ele não explica o porquê dos resultados. Se ele não explica o porquê dos resultados, de que forma nós conseguimos mensurar isso? Entrando em contato com as escolas, através dos PECs de acompanhamento. Então, por exemplo, eu e o Fábio somos PECs plataforma. Então, nós estamos o tempo todo monitorando os dados através da plataforma, através do BI, ok? Que é um painel de monitoramento, porém ele não nos diz as razões por que esses dados estão como estão. Então, nós temos os PECs que são acompanhantes eles acompanham as suas escolas. Então, cada escola tem um PEC responsável pelo pedagógico da escola, tudo bem? E além deles, nós, dependendo da criticidade da escola, nós fazemos visitas também em loco. Nós vamos, visitamos, acompanhamos presencialmente para compreender e, dependendo do caso, fazer algum tipo de intervenção, auxiliar os professores, falar com o professor, coordenador, e tudo isso, pessoal, é muito comum. Vocês precisam entender que isso não é algo punitivo, não é algo, na verdade, é uma sondagem, tudo bem? Então, é para que nós consigamos ajudá-los, auxiliá-los. Então, a nossa instrução para as escolas, para os gestores, é exatamente essa que nós estamos passando aqui. Tudo bem? Que os dados oscilam, que a nossa meta é mensal, portanto, semanalmente o BI ele não estará dentro do satisfatório. Espera-se que pelo menos o índice de acesso às aulas seja satisfatório semanalmente, não de envio de projetos. Tudo bem, pessoal? E dentro dos relatos de vocês, quando vocês nos procuram relatando os problemas, nós já teremos ali as justificativas, e claro, de forma registrada, que nós pedimos isso para vocês também, nós já temos as evidências do porquê de tais resultados. Então, só para vocês entenderem o fluxo das ações da SEDUC até chegar na escola, tá bom? Então, a SEDUC, nós temos reuniões quinzenais com a Secretaria de Educação, eventualmente nós temos visitas também da própria secretaria na diretoria, e eles se baseiam também no BI, entendeu? Então, a questão não é se ele está verde, vermelho e amarelo, é por quê? Por que ele está verde, vermelho e amarelo? E o que nós, como diretoria, fizemos para atenuar qualquer problema que vocês tenham tido e o que a gestão fez a favor dos professores, dos alunos, da escola, do aprendizado, para que essas aulas ocorram. Tendo formalizado, e aí isso é válido tanto para gestores CGPs quanto para professores, as razões por que você foi impedido de ministrar essas aulas, e nós temos sido sistemáticos colocando essas mesmas instruções para vocês diariamente, sempre que vocês apontam problemas, olha, eu não consegui por tal motivo, nós ficamos sem internet, como por exemplo o Scratch tem apresentado problemas desde a semana passada, então nós sempre estamos recomendando ações, procedimentos que são rituais que vocês precisam ter em mente. Então, em primeiro lugar, eu preciso formalizar no meu diário de classe, nas observações, que esta aula, o desenvolvimento do projeto e envio foi impedido. Foi impedido por quê? E aí vocês vão relatar. Problemas na plataforma, certo? Problemas de gerenciamento de espaço. Eu não consegui ministrar essa aula, isso vai ficar evidente no BI. E nós vamos buscar a razão disso, porque nós seremos cobrados para explicar esses dados. Tudo bem, mas não é no sentido de cobrar e, de alguma forma, chegar aplicando algum tipo de sanção. Não é nada disso. Tudo bem? É uma sondagem. E nós, com essa sondagem, visamos resolver o problema. É isso que nós queremos, que os alunos tenham acesso às aulas, que eles consigam se desenvolver e que vocês, professores, não tenham problemas para trabalhar também, não tenham impedimentos e obstáculos. E, havendo dificuldades, pode ocorrer de o professor falar: eu não sei, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Nós vamos apontar os caminhos para vocês, sabendo que dia após dia nós podemos receber novos professores
que de fato eles estão alheios a tudo que estava acontecendo e ele vai levar um tempo para se adaptar. E tudo isso nós vamos registrar. O professor é novo na unidade, nunca ministrou tal aula, e agora nós estamos desenvolvendo um plano de ação para esse professor se apropriar das ferramentas, e vai ter um determinado tempo que o professor terá se apropriado. Tudo bem, professores? Então, é só para vocês terem tranquilidade. Registrou no diário de classe, nas observações, que você não conseguiu ministrar essa aula por alguma razão? Então, o segundo passo é reportar para o superior imediato, de forma escrita, né? Geralmente e-mail, geralmente pode ser até a cópia do seu diário de classe, de alguma forma, ele precisa saber que você teve um obstáculo, porque ele precisa atuar para que isso não aconteça novamente. Precisa auxiliá-lo, tudo bem? E dependendo, e sempre, pessoal, se esse problema for relacionado a acesso à plataforma, eh, ao CMSP, coisas que estão relacionadas à Seduc, acompanhado de abertura de chamado com o print dos erros e do relato que vocês, da dificuldade que vocês encontraram. Tudo bem até aí? Podemos avançar nesse quesito. Se alguém quiser fazer uma pergunta sobre esse ponto, daqui a pouquinho nós faremos a leitura aqui também do chat, e aí qualquer coisa dentro desse tempo que nós temos aqui, nós daremos a resposta, tudo bem? É legal também, pessoal, que vocês têm compartilhado conosco aqui algumas boas práticas que vocês realizam, que outros professores não conhecem, acabam socializando. Isso é muito legal. Isso ajuda bastante. Nós temos o grupo de professores multiplicadores, que tem sido de grande apoio uns aos outros, tá bom? E nesses encontros, tudo que vocês colocam para nós no chat ou falam, nós aproveitamos essas situações e produzimos mais materiais, produzimos conteúdos, esclarecemos dúvidas nos grupos, tudo bem? A fim de auxiliá-los. Aqui nós temos o compartilhamento, por exemplo, da experiência do professor Cláudio Hornor, tudo bem, professor? Que, no geral, esses dados são mais por tempo de período de acesso, exatamente. Porque, às vezes, ocorre que o aluno entra no Scratch sem acessar a Lura. Isso é um erro que muito comum, especialmente aos professores que ainda não tiveram acesso, familiaridade com a plataforma. E aí a primeira comanda é o acesso, mesmo que o aluno esteja no Scratch. Isso é verdade. Então, aproveitando que o professor colocou essa questão, então o que que pode acontecer? Já aconteceu isso, a escola ter baixo índice, não porque o professor não trabalhou, não porque ele não desenvolveu os projetos lá na plataforma Scratch, é porque ele não fez a integração. Então, ele precisaria entrar na Lura, precisaria identificar o local de compartilhamento do projeto e, logo após desenvolvidos os projetos, mesmo antes de concluí-lo, se for o caso, dentro do planejamento, copiar o link no Scratch e colar no devido local dentro da Lura. Isso é verdade, tudo bem? Então já serve uma dica para os professores que não sabem ou que não se apropriaram dessa informação. Tudo bem? Então eu vou avançar, tá? E qualquer coisa podem nos procurar. Então, concluindo essa questão do BI, uma coisa que é importante também, que nem todos os professores obtiveram essa informação, porque até chegar toda essa informação para vocês, vocês podem ver que nós temos feito encontros semanais com grupos de escolas, temos desenvolvido a mesma pauta, com exceção da turma PEI 9 horas, que é a última semana do mês, que também tem toda essa pauta mais robótica, tudo bem? Nem todos os professores podem participar nesse momento, nós entendemos isso, por isso temos gravado os nossos encontros, tudo bem? E disponibilizado eles semanalmente. E também entendemos que, às vezes, o professor não terá o tempo hábil dentro das suas horas de estudo também para assistir à TPC. Então, temos, de alguma forma, criado diversos canais para multiplicar essas informações, além de, claro, já ter sido trabalhado com os gestores, com os CGPs, tudo bem? Então, o que que é importante vocês compreenderem também? Que nós temos o calendário escolar, que ele ele nos situa bimestralmente, certo? Então, é comum que no calendário escolar tenhamos o período de bimestral, do primeiro bimestre, a data de início e fim, segundo, início e fim, terceiro e quarto, tudo bem? Porém, quando nós trabalhamos com plataforma e como nós trabalhamos com monitoramento do BI,
O BI ele não segue exatamente o calendário escolar. Então, assim, gostaríamos que ele seguisse exatamente as datas de calendário escolar, mas por questões técnicas, tecnológicas e de adaptação e de processo, então cada plataforma possui um momento específico de envio de projetos, por exemplo, ou de entrega, como por exemplo, Redação Paulista, Khan, entre outros, tudo bem? Na nossa plataforma, então, nós fizemos o levantamento de todas as aulas que nós temos nas trilhas formativas da Alura, por exemplo, do segundo bimestre, e elencamos essas aulas aqui para vocês, de acordo com as semanas de monitoramento do BI, tudo bem? Então, isso aqui é só um recorte do calendário BI Alura. Então, vamos lá. Temos o calendário escolar, esse é estabelecido por resolução no início do ano, é uma coisa estanque, tudo bem? Não vai mudar. E, paralelamente, como este calendário do BI Alura, ele não fica disponível para nós no início do ano letivo, então, nós seguimos paralelamente o calendário da Alura, tudo bem? Que se refere às datas base, digamos assim, de envio de projetos, de prazos, tudo bem? Então, nós temos aqui, por exemplo, dentro do segundo bimestre, o levantamento das semanas do BI, de acordo com cada mês dentro do segundo bimestre. Então, dentro do segundo bimestre, para o BI, estamos no terceiro mês e que corresponde da semana 9 a 12. Então, o que que se espera? Vamos dizer assim, tá? Nós dizemos o que se espera, porque nem sempre conseguiremos cumprir com esse rigor aqui do calendário BI Alura, tudo bem? Mas nós temos o dever de sermos transparentes com as informações para que vocês possam se planejar e tentem fazer as entregas dentro deste prazo. E por que tentar? Porque haverão imprevistos, haverão coisas que vão fugir ao controle e ao planejamento de aula, situações externas, tudo bem? Que serão relatadas formalmente, conforme nós orientamos. Então, por exemplo, o terceiro mês, que seria o mês de abril, tudo bem? Abril e maio. Então, vejam só, ele não começa do dia 1 ao dia 1 do outro mês. Então, nós temos aqui terceiro mês, que corresponde a última quinzena de abril e a primeira quinzena de maio. Então, aqui nós temos um mês para o BI. Para o BI, não para o nosso calendário escolar, tudo bem? Significa que se espera que seja enviado um projeto até o dia 11 de maio, certo? Que já passou. Tudo bem? Por quê? Qual é a nossa meta? Um projeto por mês, então, estimamos que, no mínimo, tenhamos, perdão, 2 projetos por bimestre, tudo bem? Então, tudo bem, temos aqui no terceiro mês um envio de um projeto e esperamos que no quarto mês, até o dia 8 do 6, que corresponde ao quarto mês para o BI, sejam enviados os outros projetos, perdão, o outro projeto, tudo bem? Então, 2 projetos por bimestre, porém um a cada mês. Tudo bem até aí? E o que ocorre? Se você verificar, o BI ele não corresponde ao calendário anual escolar e nem ao nosso calendário convencional. Então, pode acontecer que você, dentro do seu mês lá de abril ou de maio, você enviou sim o projeto dentro do mês, porém não vai coincidir com essas datas. Então, em algum momento, o BI lá, ele vai mostrar que não foi alcançado o índice que se esperava para aquele mês. Porém, ele será alcançado no próximo e provavelmente irá acumular também, terá 2 projetos, por exemplo, no próximo mês. Mas não há problemas em relação a isso. Por quê? Nós esperamos sim que possamos entregar um por mês, que consigamos nos planejar a ponto de ter essas entregas, tudo bem? Essa é a meta. Porém, nós temos também uma meta bimestral, uma meta anual, que no acumulado, vocês verão no BI, ele tem 2 índices funcionando paralelamente. Vocês verão que eles computam esse índice semanal, os dois de acesso e de envio, mas também embaixo tem uma série histórica ali que ele mostra como a escola está anualmente já, ele já tem um cálculo do acumulado anual. Então, nessa perspectiva anual, nós estaremos
dentro do que a SEDUC espera se fizermos a entrega mensal, mesmo que ela não corresponda com essas semanas do BI. Tudo bem? Então, nós gostaríamos muito que vocês tivessem essa tranquilidade para trabalhar, se planejando para fazer uma entrega mensal. Não importa se essa entrega ocorra antes ou depois dessas datas que estão identificadas aí. Se conseguir ter essa habilidade para trabalhar dentro dessa perspectiva, dentro do planejado, sem ter tido nenhum problema tecnológico, nenhum problema logístico, ótimo, né? A escola ficará dentro do índice mensal, mas ainda assim atingirá o bimestral e o anual. Isso ficou claro para vocês também? Sim, tudo bem. Então, ó, agora, só para nós compreendermos essa questão do envio de projetos, são informações que nós já demos, já explicamos, mas nós queremos reforçar, porque, como dissemos, tem novos professores, tem colegas que não receberam a informação toda, não, de alguma forma, não teve acesso à rede, como agora nós temos uma nova dinâmica de envio via gestão, então estamos sempre reforçando as informações, tudo bem? Então vamos lá, aqui nós temos uma ilustração. Nessa trilha formativa, por exemplo, do oitavo e nono ano, no bimestre anterior, essas turmas, esses anos, eles tinham 4 projetos, 4, tudo bem? Só que qual é a nossa meta? Um projeto por mês. Então, o que ocorre? Havendo essa entrega mensal, os outros 2 projetos, eles podem ser enviados a qualquer momento, tudo bem? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, por exemplo, pode ser que vocês não consigam fazer de forma proporcional, por exemplo, entregar 2 e 2, tudo bem? Pode ser que você consiga entregar 1 no mês e 3 no outro, por exemplo, tudo bem? O que é importante? Tentar não ficar ocioso, ficar um mês inteiro sem envio de projeto. Mas, como nós falamos, o mês inteiro que nós dizemos é assim, do ponto de vista do calendário escolar. Porque do BI o mês nós vimos, ele tem parte da quinzena de um mês e parte da quinzena do outro, que pode ou não coincidir, tudo bem? Pode avançar. Então, tenham focos no processo, porque vocês vão, aos poucos, adquirindo essa habilidade e, sem ter esse foco nessas datas, vão conseguir entregar dentro dessas datas, tá bom? E eventualmente não, mas não há problemas desde que vocês tenham promovido sempre o acesso dos alunos, tenham acompanhado o aprendizado deles. Tudo bem? Pode avançar, Fabinho, por favor. Uhum. Sobre, nós podemos, em um outro momento, eu acho legal aqui que o professor ponderou, sobre essa questão de alguns alunos, eles têm uma certa facilidade, eles acabam avançando. E realmente nós temos ótimos alunos que desenvolvem ótimos projetos, que nós estamos sim trabalhando para replicá-los, para divulgá-los, é verdade. Então, o que ocorre? É, às vezes ficam poucos projetos, ficam poucos, né? Para o cumprimento de metas, tudo bem, é um por mês, né? Só que fica difícil, entendo, gerenciar para que eles não façam tudo de uma vez, como nós colocamos aqui. 4 projetos que para o aluno é simples e ele acaba concluindo. Só que tem alunos que não têm essa facilidade também, eles vão levar muito mais tempo, vão encerrar o bimestre e não vão ter enviado todos os projetos e nem terminado o curso também. Então, nós temos esse grupo bem heterogêneo e nós estamos pensando e gostaríamos sim da contribuição de vocês para pensarmos o seguinte, ó. Em novas propostas. A própria Alura, ela disponibiliza desafios. Então, no material offline, temos os desafios, né, para que esses alunos que têm maior habilidade e proficiência se aprofundem, mas ainda assim tem alunos que, ao terminar o desafio, ele também, para ele ainda não é suficiente. Então, nós também estamos aqui elaborando estratégias, mas também contando com a colaboração de vocês. Nós teremos momentos para poder partilhar disso, tudo bem? Dessa troca de experiência, para que nós tenhamos, sim, sempre pensando um plano B, um plano C para os diferentes alunos que nós atendemos.
tudo bem que temos como nosso público, mas é muito importante também essa questão de gerenciar as entregas. Em alguns momentos, esse gerenciamento ele foge, né, ao nosso controle em razão desses alunos. Claro, vocês vão instruir. É legal vocês passarem essa perspectiva de funcionamento do BI para eles e de monitoramento. É legal eles estarem a par, porque eles acabam também tendo uma corresponsabilidade, uma colaboração. Mas, havendo esses casos, essas exceções, por conta de gestão de sala de aula, é importante sim ter estes plano C, digamos assim. E nós teremos momentos para desenvolvê-los, tudo bem? E em parceria com vocês, tá bom? Não sozinhos. Uma coisa importante aqui, já que estamos falando do BI, deixa eu ver, a Pro Daniela, né? Então, a Pro está falando sobre justificar para a gestão, né? Aquela cobrança semanal que se tem para índices, para que o índice esteja satisfatório semanalmente e ele não estar satisfatório. Sim, você pode apresentar, nós vamos compartilhar e nós toda semana, em todos os encontros, compartilhamos o material de formação dos nossos encontros. Sim, nós também, Dani, faremos o seguinte, uma formação a respeito do BI, da interpretação do BI Alura, também para os coordenadores, para que não haja, para que haja compreensão do funcionamento da plataforma. Há uma dificuldade, sim, na compreensão das plataformas, é um desafio muito grande para os coordenadores, pelo seguinte, entender tudo isso. Nós estamos falando somente da nossa plataforma, como BI e Alura. Só que temos outras plataformas sendo monitoradas com datas totalmente diferentes dessas que nós passamos, certo? Com peculiaridades, especificidades. Então, para o coordenador, ele ainda está, nós percebemos isso, eles estão se apropriando ainda de todas essas nuances, tudo bem? Da mesma forma que estamos conversando com vocês, nós já tivemos formações? Já tivemos muitas formações. E também temos trocas de coordenadores. Os mesmos desafios que vocês têm, eles também têm. Mas justamente nós estamos querendo fazer esses encontros semanalmente e também abrirmos o máximo de canal de comunicação entre todos, gestão, entre os professores, porque nós queremos exatamente que tudo isso chegue ao conhecimento de todos mesmo, de todos os professores, de todos os coordenadores, e de forma empática, cabe sim, entendeu? Uma conversa explicando, olha, eu participei do encontro virtual e foi esclarecido isso, isso, isso. Talvez esse coordenador possa contar com a sua ajuda para explicar, para replicar isso. Vocês podem se apropriar desse material que é de vocês para replicar essas informações em ATPC, nas escolas, porque nós não conseguimos alcançar as 78 escolas de uma vez e nem pessoalmente, né? As visitas pessoal, assim, de acompanhamento da plataforma Lura, nós só conseguimos fazer com prioridade nas mais críticas, e ainda assim pode ser que nós não consigamos ter esse alcance, mas acho muito legal, sim. É bem legal ter essa troca com a coordenação, e sim, e essa informação, ela dá base e justifica o índice não estar satisfatório por 3 semanas, por exemplo, seguidas, e só contabilizar ali na quarta semana do mês. Uma coisa que eu acho legal também é vocês terem essa visão, pedir para eles filtrarem mensalmente também, tanto semanalmente quanto mensalmente, tudo bem? Porque o mensal ele reflete a realidade da escola, as dificuldades dos professores e se tem acontecido essas aulas ou não. Tudo bem? Joia. Então podemos avançar? De nada, amor. Disponha. Pessoal, agora sim, uma dica para vocês aqui. Nós já estamos caminhando para o fim do segundo bimestre. Essa informação também foi replicada no primeiro bimestre, mas gostaríamos de reforçar. Como nós agora, em tecnologia, ele é um componente, como qualquer outro componente, agora ele tem uma atribuição de notas por uma escala numérica e não mais por engajamento, como era anteriormente. O que ocorre agora faz-se necessário o professor avaliar os projetos, tudo bem? Então, como que será a composição de notas em programação? Como vocês vão, então, fazer o fechamento dessas notas? Então, aqui nós temos um apoio para vocês, tudo bem? Pode avançar, Fabinho, por favor.
Então, o que ocorre? Ó, primeiro, vamos compreender como vocês vão compor essa nota. Então, nós temos, se nós prevemos uma entrega por mês, então é previsto que tenhamos 2 projetos por bimestre para serem avaliados, tudo bem? Nós temos aqui, por exemplo, numa das trilhas formativas, 4 projetos, por exemplo, mensal. Tudo bem? Aliás, bimestralmente. Só que cabe ao professor, então, fazer a seleção de quais desses 4 projetos, por exemplo, ele quer utilizar para compor a nota bimestral. Tudo bem? Mas agora, o que que nós percebemos? Do primeiro para o segundo bimestre, nós temos poucas trilhas que têm 4 projetos, mas ainda tem, tudo bem? Então, assim, se na sua trilha formativa, dentro do segundo bimestre, você só tem o envio de um projeto por mês, então esses serão os projetos que vocês irão utilizar para compor a nota, tudo bem? Então, 2 projetos por bimestre. Então, nós sugerimos que vocês componham essa nota com 50% da nota dada pelo primeiro projeto, atribuída pelo primeiro, e 50% da nota do bimestre através da avaliação do segundo projeto. Tudo bem até aí? Então, se tiver 10 projetos por bimestre, você só precisa escolher 2 para compor a nota bimestral. Tudo bem? Para auxiliá-los, então, na atribuição da nota, então você pode dizer assim: "Ah, olha, mas eu não tenho proficiência para fazer análise de projetos de programação", né, como muitos dizem: "Ah, eu não sou um programador", e não é necessário que você seja programador, tudo bem? Por quê? Nós temos aqui um tutorial fornecido pela Alura, para que vocês acessem a rubrica de avaliação de cada projeto, tudo bem? Então esse tutorial vai mostrar para vocês o passo a passo de como acessar a rubrica dos projetos, certo? E aqui nós temos o modelo da rubrica de avaliação dos projetos da Alura, tudo bem? Então, aqui, por exemplo, quando vocês identificarem lá nesse tutorial, vocês podem baixar o PDF da rubrica, tudo bem? Se vocês desejarem ou não. E aqui nós temos 4 critérios com peso de 2,5 como sugestão, para compor a nota de um dos projetos, tudo bem? Então, aqui nós temos 4 critérios com peso de 2,5 para comportar a nota 10, tudo bem? Isso se tiver nota máxima em cada critério. Temos uma escala aqui também, ó, 0,5, 1, 1,5, 2,5, de acordo com as competências que ele apresentar aqui para vocês. E já foi colocada não de forma técnica, que é para o professor conseguir identificar se esse aluno consegue fazer essas operações que estão descritas na rubrica. Então, isso é um apoio, tudo bem? Que a própria Alura fornece dentro da plataforma da Alura de vocês, lá do painel de gestão, e tem o passo a passo nesse vídeo, no material do slide anterior, tudo bem? Isso aqui vai ficar disponível para vocês também. E o que ocorre? Um outro recurso que a Seduc, agora a Seduc disponibilizou em parceria com a Alura é uma espécie de calculadora, digamos assim, que é uma planilha do Excel que prevê, de acordo com o seu segmento, vocês vão ver assim que nessa planilha, como o Fabio está mostrando, nós temos aqui uma aba só para API 9 horas, tudo bem? Tecnologia e inovação. Tecnologia e inovação, pessoal, é o ensino fundamental, anos finais, e primeira série do médio. E tecnologia e robótica, que é segundas e terceiras séries do médio. Então, para cada segmento, para cada tipo de ensino, nós temos aqui a planilha para você, se você desejar, tá bom, professor? Vocês não são obrigados a usar esse recurso. Então, você pode fazer a cópia ou fazer cópia das abas ou uma planilha por turma ou uma aba por turma, como você quiser editar essa planilha, colocar a relação de alunos e, conforme aquela rubrica, ir atribuindo a nota para os alunos. E aí, na última coluna, será calculada automaticamente a nota desses alunos. É só um material de apoio para vocês. Esse mesmo material está também lá no CMSP, no acervo digital, tudo bem? Mas aqui está a planilha com o link, vocês podem baixar e usar como desejarem, e se desejarem, tudo bem? Pessoal, uma outra coisa agora. Agora sim, finalizamos BI, Alura, finalizamos composição de nota, avaliação, tudo que é referente à dinâmica e ao dia a dia de vocês, tudo bem?
Agora, nós vamos falar rapidamente sobre uma forma de apoio ao trabalho de vocês, que é o projeto Aluno Tech. Nós estamos na segunda etapa desse projeto. A primeira etapa, nós compartilhamos um formulário pedindo a sugestão de vocês sobre como vocês idealizam esse aluno e o que seria esse aluno Tech. É um aluno selecionado por vocês por aptidão, por proficiência, engajamento, certo? Para atuar em apoio a vocês na sala de aula durante as aulas de tecnologia e em apoio aos colegas que têm maior dificuldade. Tudo bem? Nós temos alunos da educação especial, né, os elegíveis, nós temos alunos que apresentam, sim, dificuldades independente de laudo, e nossos alunos, de modo geral, às vezes eles conseguem influenciar mais os alunos e os colegas e também apresentam, às vezes, mais proficiência que nós em tecnologia. Então, sabendo disso, nós pedimos para que vocês cadastrassem esses alunos. Então, esse formulário está aberto, tá bom? Nós colocamos aqui, colocamos nos grupos e vamos reforçando isso até nós conseguirmos atingir o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Que tenhamos um aluno por turma em todas as escolas para ser o aluno tech, para ser o representante dessas aulas de tecnologia e em tecnologia na sala de aula. Uma coisa que nós colocamos como critério é que esse aluno não seja do Grêmio estudantil, porque o Grêmio ele tem suas atribuições, ele precisa muitas vezes estar ausente, e nós precisamos que esse aluno esteja na sala de aula com o professor e com os colegas. Tudo bem? Gente, o cadastro é simples, é nome do aluno, unidade escolar e turma, só isso. Tudo bem? E pedimos que o próprio professor faça isso, porque vocês têm contato com o aluno. Então, para cada aluno, vocês vão fazer um preenchimento, para cada turma. Tudo bem? Sim, tem como corrigir, tudo bem? Então, professor, você coloca qual é a escola e a turma, o nome do aluno, passa para a gente no WhatsApp, tudo bem? E aí nós excluímos do formulário, sem problemas, tá bom? Outro recurso de apoio muito legal para os professores do ensino médio, das segundas e terceiras séries, tá bom? É o Padlet com comentários aula a aula dos projetos com o P5JS, tudo bem? Então, o que ocorre? Lá vocês passam a trabalhar com linhas de código. E sim, a Alura tem as aulas do P5JS, os vídeos explicam passo a passo o que fazer em cada situação, em cada linha de código, tudo bem? Só que lá na Alura, ele te dá o passo a passo, né, durante as trilhas formativas pelo vídeo, o aluno vai replicando, nós também, certo? Vamos replicando aquilo. Porém, se eu não me lembrar o que, na verdade, no meio do percurso, o que eu estou fazendo, o que que eu fiz naquela primeira linha, muitas vezes nós iniciamos as primeiras linhas de códigos, quando chega no final, eu não lembro o que eu fiz na primeira, o porquê que eu fiz aquilo e quero retomar aquilo e aprender. Então, nós desenvolvemos um Padlet que tem o comentário de cada aula, que é utilizado o P5JS com os comentários. Então, vocês terão a linha de código e ao lado terão comentários ali entre as barras, explicando a que se refere aquele código, por que que foi colocado isso ali, tudo bem? Então, isso é um apoio pedagógico para vocês, professores, que às vezes o aluno está desenvolvendo e fala, olha, não deu certo o meu projeto não deu certo, não consegui fazer, vamos supor, a roleta girar. No caso do projeto do Pong, ter a articulação da bolinha de um lado para o outro, não conseguiu o resultado esperado. E aí você não sabe como auxiliar esse aluno, porque você não acompanhou o processo. Então, aqui você consegue verificar o que foi feito em cada linha, o que tem que ter nesse projeto, nessas linhas de códigos, nestas linhas, perdão, de códigos, para que ele funcione corretamente. E se de alguma forma o aluno não conseguir olhar essa linha de código e nem nós conseguirmos identificar o erro, você copia esse código, cola, que ele vai funcionar lá no P5JS. Tudo bem? Mas o que que é legal? Tentar utilizar isso de forma didática, né? Para aprendizado, para tentar comparar, pedir para o aluno, olha,
compare aqui o que você fez com esse aqui, que já está pronto aqui para vocês. Vocês podem compartilhar com os alunos, tudo bem? Pode ser aula a aula, né, para não confundi-los. Vocês vão ver a melhor forma, tudo bem? Vocês vão ter boas práticas, depois compartilhar conosco sobre como vocês fizeram uso desse recurso para auxiliar os alunos e também conseguir auxiliar o próprio trabalho. Tudo bem, pessoal? Isso é um suporte também. Não é obrigatório, desenvolvemos pensando nas dificuldades de vocês em sala de aula. Essa é a planilha Tirar Dúvidas que o Fábio apresentou inicialmente. Então, vocês clicando nela, vocês têm acesso. Nós também compartilhamos nos links dos grupos e continuaremos a compartilhar. E aqui vocês podem verificar se tem alguma das perguntas aqui, se as que foram elencadas aqui são dúvidas que vocês têm também. E se não, você tiver uma nova dúvida, pode colocar lá, que no tempo, assim, num curto espaço de tempo, o mais breve possível, nós vamos responder ali mesmo na planilha, tudo bem? E também vamos trazendo nesses encontros e nos grupos, porque às vezes é uma dúvida frequente, tudo bem? E às vezes vocês precisam nos acessar e não conseguem, por exemplo. Não consigo responder nesse momento. Deixa a pergunta lá que em breve nós responderemos, tudo bem? Daqui para frente, pessoal, são os slides com os canais de apoio, tá bom? Então, nós disponibilizaremos o material para vocês, e aqui vocês têm todos os canais de apoio para auxiliá-los no dia a dia, tudo bem? E aí vocês podem replicar esse material, podem fazer uso e tê-lo em mãos para auxiliar no dia a dia, tudo bem? De vocês. Nós não vamos fazer a leitura, porque esse material já é de vocês e vocês já dispõem dele. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma coisa ou alguma colocação. Pessoal, eu coloquei inicialmente aqui no chat o link da lista de presença, tudo bem? Então vocês podem acessar, lembrando que não é obrigatória a participação, tudo bem? Nós só precisamos, como o Fábio disse, dessa lista de presença, porque só para ter esse encontro nós precisamos formalizar esse encontro e precisamos ter evidências de que eles aconteceram, de que eles acontecem, tudo bem? Então, as pessoas que entram, nós pedimos para preencher para apenas identificar que você esteve aqui conosco e que essa ação deve ou não permanecer. Tudo bem? Nós colocamos aqui no chat, posso compartilhar novamente aqui, tudo bem? Deixa eu ver se está aqui, ó. E também eu colocarei no grupo também para vocês, nos grupos, tudo bem? Nos grupos, e nesse material nós temos o QR Code também. Só uma coisinha, nós temos o nosso Padlet que concentra todas essas informações. E não só isso, o que acontece? Por exemplo, nós tivemos esse encontro na semana passada. E na semana passada nós não tínhamos tido esse problema com o Scratch, por exemplo. E não tínhamos essas diretrizes da SEDUC. Então, ocorrendo o problema, até chegar o próximo encontro virtual, nós não podemos esperar que tenhamos esses encontros. O encontro, nós queremos que vocês interajam, tirem dúvidas e fazermos esses alinhamentos, tudo bem? Mas, imediatamente, quando recebemos uma informação da SEDUC, e nós vemos que ela vai impactar o trabalho de vocês, nós colocamos nos grupos, publicamos em rede, dependendo da formalidade, ou da gravidade, ou da brevidade, e já colocamos lá no Padlet, numa coluna que se chama Comunicados do WhatsApp, tudo bem? E todos os recursos que estão aqui nesse PPT também estão lá. E onde está o link do Padlet? Lá na descrição dos nossos grupos de tecnologia, tudo bem? Tudo bem, Pro, não tem problema essa questão de ter participado na semana passada. Inclusive, pessoal, o que acontece? A pauta é a mesma em todos os encontros. Só que na turma 4, que é P 9 horas, eles também, além de tudo isso que nós falamos para vocês, que eles têm programação, eles também têm robótica. Então, após terminada a pauta de programação, também tem a de robótica. Aí, como vocês não têm ministram essas aulas de robótica, é por isso que nós separamos também a turma PEI. E fizemos 4 grupos para podermos atender um número menor de pessoas, interagir melhor com vocês e darmos uma atenção melhor para vocês. Tudo bem? Agora, fiquem tranquilos, ó. Essa lista de presença, nós temos no material da semana passada,
temos no Padlet, mas fique tranquila, por quê? Não é obrigatória a presença, tudo bem? Ela é opcional. Vamos supor, se tivesse uma única pessoa participando e tivéssemos uma única assinatura, já seria contabilizada como presença, tá bom? Fiquem tranquilos, isso não vai afetar essa questão da presença de vocês, não é uma convocação, é só mais um espaço para interagirmos, tudo bem? E nós agradecemos muito a participação de vocês. Qualquer dúvida, pedimos que vocês entrem em contato conosco. As gravações, elas estão disponíveis também no Padlet. Tem lá a coluna encontros virtuais. Aí, toda vez que tem o nosso encontro, por exemplo, hoje, a gravação de hoje, provavelmente amanhã já está disponível. O material já hoje mesmo. E outra coisa que nós fazemos, quando termina o mês, nós fazemos uma playlist única no YouTube, geramos um link também, tá bom? E também colocamos em rede todos os links de todos os encontros do mês. É que com o Padlet, vocês não precisam ficar esperando essas comunicações chegarem oficialmente. E aí lá vocês conseguem ter acesso. Tudo bem? Pessoal, só para a gente conseguir também alinhar algo super importante, como a Aline disse, qualquer problema que vocês tenham com relação a alinhamento com a equipe gestora, tanto os coordenadores quanto os professores, se precisarem de auxílio para conseguirem entender, compreender como analisar o processual da plataforma, entrem em contato conosco. A gente percebeu que isso tem sido uma angústia de muitos coordenadores e de muitos professores. A gente sabe que a dinâmica na sala de aula não é fácil, na coordenação não está fácil, porque o coordenador é a figura central praticamente na escola hoje, tá? Então, qualquer problema que vocês tenham ou dúvidas que vocês tenham com relação à leitura do processual, entrem em contato conosco, tá? Lembrando, um projeto mensal para entrega é o essencial. Algumas trilhas permitem mais projetos, tudo bem, mas a gente continua lembrando dessa meta inicial, que foi alinhada com a Segur, que a gente pretende levar até o final do ano para conseguir deixar o BI ok, tá? Então, eu acho que é o mais importante. Com relação à sequência de conteúdo programático, professores que aqui estão, os coordenadores que aqui estão, continuem seguindo, dando sequência as trilhas, independente de já termos iniciado o segundo bimestre ou não. Então, se não terminou as trilhas do primeiro bimestre, termine as trilhas do primeiro bimestre. Do segundo bimestre, termine as trilhas do segundo bimestre. Se a gente iniciar o terceiro bimestre e ainda vocês tiverem trilhas para trabalharem do segundo bimestre, a partir do momento que a gente cumpra uma entrega por mês, tudo bem, tá? Não é legal pular esse conteúdo programático, para a gente conseguir fazer que todo esse trabalho seja coeso, tá bom? Mas basicamente isso. E qualquer coisa, entre em contato conosco aqui. Tá bom? A gente agradece muito. Papai do Céu abençoe todos vocês, tá?